Hoje nós celebramos o culto de Páscoa, ou de domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E quando nós pensamos em culto de Páscoa, em ressurreição, nós temos que pensar nas implicações que a ressurreição de Cristo traz para as nossas vidas. Essa semana é conhecida como Semana Santa, e na Semana Santa celebra-se a morte e ressurreição de Cristo. A morte se deu num dia como a sexta-feira passada, quando Jesus foi crucificado e foi açoitado e entregou o seu espírito a Deus. E a ressurreição se deu num dia como o dia de hoje, no primeiro dia da semana, um domingo, em que as mulheres foram ali no túmulo de Jesus para levar alguma coisa, para colocar sobre o corpo de Jesus, para velarem o corpo de Jesus, para chorarem sobre o corpo de Jesus. E qual foi a surpresa? Nós conhecemos a história. Elas chegaram ali e o túmulo estava vazio. E o túmulo ainda está vazio. Não é? Eu nunca fui, mas tenho vários amigos que já foram em Israel, em Jerusalém. E quando chegam ali, tem um local indicado como ter sido o túmulo de Jesus. E ali tem uma placa. Não é? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nós cantamos isso hoje. Que Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele vive e vive para sempre. Ele vive e vive para sempre. E quando Jesus, que não é simplesmente uma história inventada, mas alguém que viveu, embora algumas pessoas acham que essa história de Jesus foi inventada, não, ele existiu e a história mostra isso, a história conta que ele ressuscitou. Existem muitos indícios a respeito da vinda e da vida de Jesus, da morte e da ressurreição de Cristo. Quando nós pensamos em morte e ressurreição de Cristo, nós temos que pensar nas implicações disso, não é? E a Bíblia vai trazer algumas características que nós podemos chamar de presentes da ressurreição. Alguns presentes da ressurreição. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 12. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe com essa pessoa a sua Bíblia. Diz assim, verso 12: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de facto os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem uma outra tradução que diz os mais miseráveis. Verso 20.
Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, dentre aqueles que dormiram. Verso 20, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Vou ler mais uma vez. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo esse assunto pouco tempo depois que Jesus tinha sido ressuscitado, assunto aos céus, tinha sido elevado aos céus, e esse assunto, como hoje não é diferente, isso aqui devia ter talvez 10 anos, 15 anos, 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Se naquela época esse assunto ainda borbulhava, imagina hoje, 2000 e qualquer coisa anos depois. Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo realmente é algo que choca. O apóstolo Paulo, num outro momento, vai dizer que o Evangelho é loucura para os que se perdem. É loucura, mas é o poder de Deus para salvar os que creem em Cristo. Ou seja, a morte e ressurreição de Jesus, e mais especificamente a ressurreição, porque hoje nós celebramos a ressurreição, é algo que choca as pessoas, porque a morte era algo que ninguém poderia vencer. Ninguém poderia vencer. A morte era algo... É verdade que não só Jesus ressuscitou, e nós sabemos que Jesus ressuscitou outras pessoas, como Lázaro, por exemplo, como o filho da viúva de Naim. Houve outras ressurreições, mas nós sabemos, e a Bíblia diz, os profetas declaram isso, que a ressurreição de Cristo seria um ataque na morte. À noite nós vamos falar sobre a morte da morte. A morte da morte. Mas a morte de Jesus era uma morte como a morte de qualquer outra pessoa. Ou seja, no sentido natural falando, era mais uma pessoa que morreu. No sentido natural, era um corpo que estava morrendo. Assim como aqueles 2 ladrões foram pregados na cruz, o corpo de Jesus também foi pregado na cruz. Então, naturalmente falando, era mais um corpo sendo pregado na cruz, mais um corpo deixando a terra, morrendo. Quando ele foi colocado no sepulcro, as pessoas esperavam que o corpo dele se decomposse, que as fibras do corpo, os músculos, acabassem, como as bactérias comem as pessoas que morrem. As pessoas esperavam que isso acontecesse, talvez, não sei, se calhar daí a 1 ano, 2 anos, 3 anos, provavelmente, se Jesus tivesse não ressuscitado, as pessoas estariam fazendo romarias e romarias ali, né? Peregrinação e peregrinação para ver o cadáver de Jesus, como se faz, por exemplo, lá em Meca, a respeito do suposto cadáver de Maomé. Mas se você vai a Meca, você vê ainda lá o suposto cadáver de Maomé. Se você vai em algum lugar no Japão, você provavelmente vai ter algum lugar onde dizem que ali nasceu, cresceu e morreu Buda. Se você vai na Índia, você vai encontrar milhares e milhões de deuses, onde eles vão dizer, começou aqui, terminou aqui, ali está o lugar onde tal pessoa viveu, e etc, etc. Mas se você vai lá em Jerusalém, em Israel, você não vê o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele não está mais lá. E as mulheres, quando chegaram no túmulo de Jesus, elas viram que o túmulo estava vazio. E eu preciso entender o que a morte e ressurreição de Jesus traz para mim, mais a ressurreição especificamente. No versículo 14,
no versículo 14, aqui diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Nesses próximos versículos, o apóstolo Paulo ele vai falar dos nossos anseios, mas vai falar também da centralidade de Cristo. Ele vai falar dos nossos anseios e da centralidade de Cristo. E olha como Paulo vai trazer, em frases negativas, ele vai trazer afirmações. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, isso é uma frase negativa. Se Cristo não ressuscitou, então é inútil, é vã a nossa pregação. É vã a nossa pregação. Mas se Cristo ressuscitou? Porque Paulo está confrontando os coríntios. Tem gente aí que diz que não há ressurreição, ele disse nos versículos anteriores. Tem gente no meio de vocês que diz que não há ressurreição. Então vamos pensar. Ele chama o povo para uma conversa. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Nós estamos fazendo o que aqui então? Quando eu abro a boca para falar de Jesus para alguém, eu estou perdendo meu tempo. Isso Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, eu estou perdendo meu tempo. A minha pregação é vã. Vamos falar do Porto? Vamos falar do Benfica? Vamos falar da economia de Portugal? Vamos falar do que está acontecendo lá no Brasil? Porque se Cristo não ressuscitou, pregar sobre Cristo é inútil. Não é verdade? Mas Paulo nos leva a pensar no contrário. Mas e se Cristo ressuscitou, a minha pregação então não é inútil? Porque tem gente que diz que Cristo não ressuscitou. Para essas pessoas, a nossa pregação é inútil. Mas e se Cristo ressuscitou? Quer dizer que a minha pregação não é inútil. Então eu posso pensar, ao invés de pensar na frase negativa que Paulo traz, eu posso pensar positivamente falando. Se Cristo, em vez de dizer se Cristo não ressuscitou, eu posso dizer se Cristo ressuscitou. Então a minha pregação não é vã, não é inútil. A minha pregação é válida. Ele vai trazer aqui: uma vez que Cristo ressuscitou, a nossa pregação não é vã. Veja o que está em 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, as Escrituras já declararam, ou já declaravam no passado, que Cristo, o Messias, morreu pelos nossos pecados. Ou, na linguagem profética, haveria de morrer pelos pecados dos pecadores. Cristo haveria de morrer pelos pecadores. O Cristo, o Messias, o escolhido. Então a minha pregação, ela não está fundamentada em algo inútil. Existe uma fundamentação. Em Romanos, capítulo 4, no versículo 25, volta algumas páginas. Romanos 4, 25, diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Se Cristo ressuscitou, então a minha pregação a respeito da morte e da ressurreição dele é válida. Ela é válida.
porque ele cumpriu o que a palavra de Deus mandou ele cumprir. É verdade que às vezes, eu não sei você, mas eu já disse isso em outro momento aqui, às vezes eu me pego pensando assim, essa coisa da cruz de Cristo, da morte e ressurreição, isso é loucura mesmo, para quem não crê, porque não tem como você explicar uma coisa dessa, não tem como explicar como é que Deus se materializa, ele encarna, ele não reencarna, hein, pelo amor de Deus, ele encarna, Deus encarna, se veste de homem, de matéria, de corpo pecaminoso, de natureza humana, embora ele não tinha pecado algum, e ele morre por alguém, por amor às pessoas que não estavam nem aí para ele, estavam um pouco se lixando para ele. Isso é loucura, a mente humana realmente tem dificuldade de entender isso, se não for pela graça de Deus. E nós só podemos crer porque Deus revelou a nós. Há um momento que Jesus fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, se não for enviado pelo Pai. Se Deus não abrir a nossa mente, nós não conseguimos de fato crer, porque é muito doido isso, é muito louco. Alguém que morreu, o máximo que eu e você conseguimos fazer pelo próximo é doar um rim, talvez doar uma córnea, alguma coisa assim nós podemos fazer, mas doar a vida inteira nós não conseguimos fazer. E Deus fez. E aqui está dizendo, no versículo 25, que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Eu e você, nós éramos injustos. Nós não tínhamos direito nenhum de chegar diante de Deus. Nós não tínhamos direito nenhum nem de olhar para Deus, porque Deus é santo, não tem pecado, e nós éramos pecadores sem remissão, sem sermos perdoados. Nós não podíamos nem olhar para Deus, porque nós atraíamos a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E Deus escolheu derramar sua ira sobre o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter vida abundante e fôssemos justificados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para sermos justificados. Então, se Cristo ressuscitou, a nossa pregação não é vã, não é inútil, ela é válida. Nós podemos avançar com a nossa pregação, nós podemos pregar porque nós temos legitimidade na nossa pregação. Você não está falando em nome de alguém que supostamente fez alguma coisa, de alguém que supostamente ressuscitou, de alguém que supostamente pagou o preço pelos pecados. Não. Se Cristo ressuscitou, a nossa pregação é válida. É válida, nós não pregamos uma religião, nós não pregamos uma igreja. Quando eu saio para anunciar para alguém, eu não estou falando da Igreja Batista da Lagoinha. Esse fim de semana, esse feriado, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita a uma família de amigos ali em Madrid, e tivemos um tempo. O nosso amigo, ele é um jogador de futebol de salão de um time, hoje é o melhor time ali do futebol de salão, talvez aqui na Europa ou no mundo, é o Inter Movistar, onde joga o Ricardinho, o Cardinal, e nós estávamos lá com esse pessoal, e um dos jogadores, que é o Rafael, estava no carro, a gente estava indo no treino, e ele estava no carro com a gente, e o nosso amigo, que é o Humberto. E nós tínhamos ali, e o Humberto tinha me falado que esse moço não cria assim nas coisas de Deus. E nós tínhamos o tempo, o trajeto do treino, de ir para o treino, para a gente fazer alguma coisa, ou seja, para a gente anunciar alguma coisa a respeito de Cristo. E eu pensando comigo, Senhor, eu não sei, como é que eu vou falar para esse moço? Eu nunca vi o cara, e ele já tem uma premissa de não crer, e Deus foi dando estratégias assim de uma forma muito especial, e nós pudemos anunciar Jesus, o que Jesus fez. Ou seja, quando eu preguei para ele, eu não preguei a Igreja Batista da Lagoinha.
Quando eu preguei para ele, eu não preguei o Jean, eu não preguei qualquer coisa. Eu preguei para ele o que Jesus fez e o que Jesus faz. É verdade que nós não somos perfeitos, e se ele for conviver comigo, ele vai achar um monte de defeitos. Ele vai ver que o meu nariz é assim mais arredondado, que o meu nariz não é, você consegue notar claramente o meu nariz no rosto. Ele vai ver que às vezes eu tenho um pé torto mais do que o outro. Ele vai ver os defeitos, ele vai ver que às vezes, não é, como todo mundo eu solto o pum e etc. Não é? Ou seja, se ele chegar mais perto, ele vai ver que não há perfeição. Mas a nossa pregação não está baseada na perfeição minha, de um ser humano qualquer. Porque a nossa pregação está baseada na ressurreição, na morte e ressurreição de Deus, do Filho de Deus, para nos transformar. Ou seja, se Cristo ressuscitou, então eu posso pregar, porque a minha pregação é válida. Aqui em Portugal, nota-se que as pessoas têm dificuldade de pregar a respeito de Jesus, porque existe essa mentalidade cultural de que não, eu tenho que respeitar o direito do outro. Ok, então vamos continuar respeitando o direito do outro de ir para o inferno? Porque se Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou para quê? Para eu receber Cristo e só eu ir para o céu com a minha família. Se Cristo ressuscitou, então eu vou dizer assim, bom, então, como Deus não revelou para os outros, então eu não vou pregar. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, lá pelo capítulo 10, que como crerão se nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Ou seja, se eu não prego, eu posso estar comunicando o quê? Eu não creio tanto assim naquilo que eu deveria pregar a respeito. Então, se Cristo ressuscitou, a minha pregação não é vã. Esse é um dos benefícios da ressurreição de Cristo, dos presentes que nós temos. E nós não temos uma pregação inútil, irmãos. Você não sai com uma coisa inútil para oferecer para as pessoas. Tem coisas que as pessoas nos oferecem que são inúteis. Tem coisas que são inúteis. Uma delas, por exemplo, é aquele pessoal do telemarketing que te liga, olha, você quer aqui um cartão, não sei o quê. Isso é inútil. Isso é inútil. Às vezes, as pessoas te oferecem coisas que não servem nada para a gente. Mas a pregação do Evangelho não é inútil, porque a pregação do Evangelho, da morte e ressurreição de Jesus, promove transformação nas vidas e salvação nas vidas. Então Paulo está dizendo, se ele não tivesse ressuscitado, minha pregação seria vã. Mas ele ressuscitou, portanto a minha pregação não é vã. A minha pregação não é vã, uma vez que Cristo ressuscitou. Ainda no verso 14 ele fala, lá de 1 Coríntios 15, ele diz na parte final do verso 14, como também é inútil a fé que vocês têm. Quer dizer, se Cristo não ressuscitou, não só a nossa pregação é vã, mas a nossa fé também é vã. Se Cristo não ressuscitou, a fé também é vã. Mas, se Cristo ressuscitou, a minha fé não é vã. Nós não temos fé em alguém ou em alguma coisa que não produz transformação na minha vida. Nós temos fé em alguém. Que é isso, gente? Isso é aqui? Alarme? Ah, por que vocês não chamaram? Convida para entrar, gente. Excelente oportunidade. Excelente oportunidade. Bom, então, a nossa fé não está calçada num fundamento instável. O crente em Jesus é alguém que não se abala, irmãos. Quando você viu aí no YouTube aqueles
moços que tiveram a cabeça cortada pelo Estado Islâmico. É verdade que ninguém quer ter a cabeça cortada. Alguém quer ter a cabeça cortada aqui? Ninguém aqui é maluco igual... Quando eu e Kate aceitamos Jesus na Lagoinha, e eu fui ajudar numa igreja onde eu tinha crescido lá, na Cabana do Pai Tomás, é uma favela lá em Belo Horizonte, onde eu cresci. Então a igreja era num beco da favela. A janela era no segundo andar, você entrava no beco, entrava na igreja. Mas as janelas davam para a rua, uma rua muito movimentada. Um dia, então lá dava muito tiroteio e tal. Nós estávamos no culto, tinha um irmãozinho pregando, aí começamos a ouvir os tiros. Tá, 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 tá. Aí o povo da igreja começou a ficar assim, ouriçado, fecha a porta, fecha a porta. E o irmãozinho com o microfone pregando. Nunca esqueço disso. Eu lá sentado, orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E o pau quebrando lá embaixo, tiro para tudo quanto é lado. Aí, e o povo correndo na rua. Nós enfiamos a cara assim para fora da janela, e você via a gente escondendo atrás de carro, de porta, e os bandidos atirando para lá e para cá. E o povo andando na rua. O irmãozinho com o microfone na mão, calma, irmãos. Eu disse para minha mãe, olha que lindo seria morrer pregando o evangelho. Pregando o evangelho e você tomar uma bala na cara. Eu pensei, que cara maluco, rapaz. Ninguém quer ter a cabeça cortada. Como aquele pessoal do ISIS fez com as pessoas. Mas aqueles homens que tiveram ali as suas cabeças cortadas, em momento algum, eles desfaleceram na sua fé. Porque eles sabiam que a fé deles não é vã, porque Cristo ressuscitou. Eu me lembro de ter assistido uma entrevista com um irmão de 2 que tiveram a cabeça cortada, logo dos primeiros, aqueles primeiros, porque depois eles fizeram mais atrocidades, mas eu estava assistindo uma entrevista num desses canais árabes, e aí tinha lá a legenda, e ele estava, o moço tinha 2 irmãos que foram assassinados. E o entrevistador perguntou assim, o que vocês sentiram? Vocês têm raiva do pessoal do Estado Islâmico? Disseram, não. Nós ficamos tristes com isso, mas nós escolhemos perdoá-los, mas nós os agradecemos, porque eles deram a oportunidade dos nossos irmãos manifestarem a fé deles. Porque no momento em que eles estavam ali ajoelhados e o cara dando os recados e tudo mais, então eles filmavam, mostravam, então o áudio estava ligado. Então pegou aquele pessoal orando em árabe para Jesus. Então muita gente muçulmana converteu de ver aqueles mostrando a cabeça cortada e entregando a vida a Jesus, ou seja, louvando a Deus. Por quê? Por que alguém consegue estar de pé num contexto assim, irmãos? Porque sabe que Cristo ressuscitou e, portanto, a fé não é vã, a nossa fé não é vã. Em Gálatas 2, verso 20, o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo, e olha o que ele diz aqui, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo está dizendo, eu não anulo a graça de Deus, porque o que me justifica não é a lei, é Cristo. É a morte e, consequentemente, ressurreição de Cristo. Então, a minha fé não é vã, porque a nossa fé está fundamentada em Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, Jesus ressuscitou para que a sua fé fosse inabalável. É muito triste quando a gente vê cristãos, por qualquer motivo, afastam-se da igreja. Eu via, o irmão da igreja falou isso comigo, me chateou, eu não vou mais para a igreja. É por isso, por aquilo outro, eu discuti, o fulano falou uma coisa que eu não gostei. E se afasta da comunhão do corpo de Cristo. Isso é muito triste, porque a minha fé tem que estar em Cristo.
E se tem alguma coisa que não anda bem como Cristo deseja, eu preciso confrontar o processo. Eu preciso trabalhar para que aquilo ande bem. Na minha vida, na vida do meu irmão, eu tenho que ajudar o meu irmão. Da minha esposa, a minha fé está em Cristo. Então a minha relação com as pessoas tem que passar por aí. É verdade, tem um ditado no Brasil, não sei se aqui tem também, mas a gente diz lá que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Não é? Ou seja, você está se esforçando para ter comunhão com o irmão. A Bíblia diz, né, que no que depender de você, tenha paz com todos. Né? Então você está se esforçando. O outro não quer, paciência. Paciência, ore por ele, abençoe a vida dele, e ele ajude ele até onde ele deixar você ajudar, caminhe com ele. Mas a minha fé não pode ser abalada. A sua fé não pode ser abalada. Eu tenho que construir cada dia mais a minha vida com fé genuína, fundamentada na ressurreição de Cristo. A nossa fé não é em dogma. A religião faz isso. A religião oferece dogma para as pessoas. Não oferece os preceitos, os princípios da palavra de Deus. Oferece dogma. Porque dogma é aquilo que os homens inventam para as pessoas construírem a fé deles. Então, as pessoas dizem assim, você tem que ir lá, anda 300 quilômetros, acende uma vela e está resolvido o problema. Ou seja, estabelece um dogma dizendo que se você acender uma vela, pedir uma situação para qualquer outra entidade, ou outro ídolo, ou o que for, você está bem. Tem pessoas que têm fé no dinheiro. Acredito que o dinheiro pode tudo. Conversando com esse amigo jogador, ele estava dizendo, Jean, eu tenho pedido a Deus sabedoria, porque como é que eu vou pregar para esse pessoal? Porque eles não precisam de nada. Tudo tem dinheiro. Tudo tem dinheiro, tem fama. Os caras jogam no melhor time de futebol de salão do planeta. Como é que você vai entrar com o evangelho? Ele falou, eu tenho pedido graça a Deus, porque as pessoas têm fé nelas. Eu faço, eu aconteço, o meu dinheiro me sustenta, meu dinheiro abre portas, mas é só bater um ventinho assim de crise que derruba a fé. Mas se Cristo ressuscitou, a minha fé não é vã. A minha fé não é vã. No versículo 15 de 1 Coríntios, volta lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 15. Ele diz aqui, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos serão considerados falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, nós seremos considerados falsos testemunhos daquilo que Deus fez na nossa vida. Porque Deus, se a gente está dizendo que Deus ressuscitou Cristo, e vocês estão dizendo, no contexto que ele está pregando, vocês estão dizendo que não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou porque não há ressurreição, então nós somos falsas testemunhas, estamos dizendo que Deus ressuscitou se ele não ressuscitou. Mas se Cristo ressuscitou, nós somos, os apóstolos são, testemunhas verdadeiras de Cristo. Testemunhas verdadeiras de Cristo. Porque os apóstolos pregaram aquilo que ouviram e viram. Em João, capítulo 14, no versículo 6, eles ouviram e viram Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que nesse contexto, um dos seus discípulos
que era Tomé, tinha pedido Jesus para ensinar o caminho. Depois dele ter falado que ia para o Pai, etc. e tal. Verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são testemunhas falsas de Jesus. Mas se Cristo ressuscitou, eles são testemunhas verdadeiras. E eles viram e ouviram Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eles pregaram a verdade. Porque Cristo ressuscitou. Eles pregaram a verdade. Muitas pessoas pregam muitas mentiras. Aliás, o que se tem de heresia no mundo hoje, não só hoje, desde a época de Jesus. Na época de Jesus, pouco tempo depois, tinha um moço chamado Marcião, que resolveu fazer o cânon, que é conhecido como cânon de Marcião. E Marcião foi um dos primeiros a introduzir heresia no meio da igreja primitiva. E ele dizia que o Deus do qual Jesus falava não era o Deus do Antigo Testamento. Nós sabemos que a nossa fé é judaico-cristã, porque nós cremos num Deus judaico-cristão. O Deus que eu creio que você crê é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo. Nós cremos, tanto que o nosso Antigo Testamento são os livros da lei, os salmos, e as profecias e etc. da Torá judaica. Então esse Marcião dizia que era um Deus diferente. Jesus pregava um Deus, mas diferente do Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento, segundo Marcião, era um Deus mau, que matava, que destruía, que etc, etc. Mas Jesus pregava um Deus de amor. Jesus pregava um Deus de amor. Ou seja, heresia pura, porque não é Deus diferente. Nós sabemos que é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, o mesmo Jesus que participou da criação do universo, que se manifestou ao longo da caminhada do povo de Israel, é o mesmo Jesus que pisou na terra, que morreu, ressuscitou e que está vivo. Ou seja, Ele é a verdade. Qualquer coisa que passa disso, que passa de Jesus, vem do maligno. Ele disse: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, a verdade é Ele. A verdade não está nele. A verdade é Cristo. Se Cristo ressuscitou, os apóstolos pregaram a verdade. E nós, consequentemente, também pregamos a verdade. Porque Cristo ressuscitou. Amém? E ele continua dizendo: no versículo 17 e 18, ele diz, lá do 1 Coríntios 15, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo ressuscitou, não ressuscitou, nós ainda estamos perdidos nos nossos pecados. E quem já morreu em Cristo também, quem creu em Jesus e morreu, também está perdido. Mas se Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, nós não estamos perdidos nos nossos pecados mais. Nossos pecados foram perdoados nele. Nós acabamos de ler agora há pouco em Romanos 4, 25, que ele morreu por causa dos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, estaríamos mortos dos nossos pecados, mas ele morreu e ressuscitou. Portanto, nós não somos escravos mais do pecado. As pessoas que morreram
em Cristo, creram no Senhor, morreram. O apóstolo Paulo da vida, Pedro, tantos cristãos que foram mortos ali no Coliseu Romano, por causa de Cristo, foram comidos por leões. Se Cristo ressuscitou, eles não morreram em vão, eles não estão perdidos. Eles não estão perdidos. Ou seja, o pecado não pode mais dominá-los, o pecado não pode mais nos dominar. Há momentos que parecem que há pessoas cristãs que vivem como se o pecado ainda mandasse alguma coisa na vida delas. Há pessoas que prestam continência para o pecado, como se o pecado ainda tivesse poder sobre a vida delas. Há pessoas que se sujeitam ao pecado, como se o pecado ainda tivesse poder na vida delas, ou seja, como se Cristo ressuscitado, não tivesse já resolvido o problema do pecado. É verdade que nós somos tentados de todas as formas, mas ser tentado não é pecar. Ser tentado não é pecar. A Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós somos, mas ele não pecou. Então, se Cristo ressuscitou, o pecado não me domina mais. Eu não preciso aceitar o pecado condicionar a minha vida. Eu não preciso aceitar o pecado, porque eu tenho esse presente de Deus. Cristo ressuscitou e o pecado não me domina mais. O pecado não manda mais na minha vida. O pecado não determina que horas que eu deito, que hora que eu acordo, o que eu vou comer, com quem que eu vou me relacionar. O pecado não pode fazer isso mais. O pecado não manda mais na minha mente, porque Cristo ressuscitou. Então, na minha mente, eu só tenho que pensar as coisas que edificam a minha vida e que edificam a vida do meu próximo, de forma que eu me relacione com ele a edificar a sua vida. Porque Cristo ressuscitou. E no versículo 19, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, se nós temos esperança em Cristo somente para esta vida, então Paulo está dizendo, se a gente acha que Jesus veio só para resolver um problema aqui na terra, nós somos os homens mais miseráveis. Ele está dizendo, nós somos os homens mais miseráveis. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, as pessoas olham para nós e vão dizer assim, pobres coitados. Estão vivendo uma vida crendo em alguém que não ressuscitou. Mas, contudo, porém, todavia, se Cristo ressuscitou, nós não somos os mais miseráveis. Ao contrário, nós seremos uma inspiração para as pessoas. O Senhor ressuscitou para sermos uma inspiração para as pessoas. Por quê? Porque nós não cremos em Cristo só para essa vida. Nós não cremos que Cristo veio só para resolver um problema político, social. Jesus não veio só para os órfãos e viúvas terem o que comer, para as igrejas abrirem orfanatos e asilos e etc., para as pessoas terem abrigo. Não, Jesus não veio à terra, não morreu e ressuscitou só para resolver um problema racial, para que as raças não briguem mais. Jesus não veio aqui na terra só para resolver um problema econômico, dai a César o que é de César. Jesus morreu e ressuscitou para termos uma vida futura. Portanto, nós seremos e precisamos ser uma inspiração para as pessoas. Uma inspiração para as pessoas. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17... 2 Coríntios 4,17 diz: pois os nossos
sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo, os nossos sofrimentos que são leves e momentâneos, em outras palavras, não se comparam à glória eterna, ou não se comparam à glória que eles vão produzir eternamente. Toda luta que eu e você passamos aqui na terra, toda dificuldade, toda batalha que nós enfrentamos aqui, não se compara à glória eterna a nós reservada pela obra salvífica de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis. Mas, se Cristo ressuscitou, seremos uma inspiração, porque vamos suportar os sofrimentos, porque esses sofrimentos produzem em nós a esperança de uma glória eterna. Porque Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele foi para junto do Pai, preparar-nos lugar, e vai chegar o dia, Ele disse, Ele prometeu, que Ele voltará para buscar o seu povo. Quem é o povo de Jesus? Aqueles que creem e confiam nele, aqueles que esperam nele, não aqueles que esperam na religião, não aqueles que esperam em qualquer outra coisa, mas aqueles que se esperam nele. São esses a quem Ele voltará para buscar. Porque esses esperam. Esses esperam. 1 Coríntios 15, 58, traz essa palavra de esperança. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque Cristo ressuscitou, seremos uma inspiração para as pessoas. Nós não somos os mais miseráveis, somos uma inspiração, porque as pessoas olham para nós e vão dizer, eles confiam no Senhor, eles esperam no Senhor, e o nosso esperar em Deus não é vão. O nosso trabalho, o que eu faço no nome do Senhor não é vão. Aqui não está falando de um trabalho na igreja, eu limpei a igreja essa semana, então não vai ser vão. Não é só isso que está dizendo. Eu servi, ministrei o louvor hoje, então a minha ministração no louvor não é vã, porque eu fiz para o Senhor. É também isso, mas não é só isso. Ou seja, aquilo que, a construção que eu faço na minha vida, confiando no Senhor, não é vã, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Fique de pé e abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Verso 12, Apocalipse 5, 12. Diz aqui, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Domingo de Páscoa fala do Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro que foi morto, esse Cordeiro que se entregou de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus que foi morto, ele ressuscitou. E Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno, porque Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele tomou as chaves
da morte e do inferno. Ou seja, Jesus ressuscitou e a morte não pôde vencê-lo. Essa noite nós vamos falar sobre a morte da morte. É como se a gente pudesse dizer assim: Jesus matou a morte. Jesus matou a morte. E nós vamos fazer essa oração cantada, declarando isso: digno é o Cordeiro de receber. Enquanto nós fazemos essa oração, você vai receber os elementos da ceia. E você vai receber os elementos da ceia, vai se assentar em oração e reflita em tudo aquilo que esse domingo representa para nós. Representa a ressurreição de Cristo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Não esqueça disso. Você não pode se esquecer disso. E nós vamos declarar isso. Então, na medida que nós formos cantando, você vai receber os elementos da ceia e vai se assentando. E depois nós vamos ter o tempo de oração. Vamos declarar isso. Digno é o Cordeiro. Vamos cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga isso: santo, santo. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tu
as vozes declarando: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Levante o seu cálice e o pão. Olhe para o cálice e para o pão. Aqui estão os símbolos que representam o corpo e o sangue de Jesus. O corpo e o sangue de Jesus. O corpo que foi moído na cruz, o sangue vertido no Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida nova, vida abundante. E nós queremos nesta manhã reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou e queremos participar da Santa Ceia do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou e nós podemos ter vida nova a cada dia com o Senhor. A nossa fé não está fundamentada em uma história. A nossa fé está fundamentada em um facto real, na vida de alguém que mudou a história da humanidade. Ele ressuscitou. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos declarando: Senhor, nós cremos na tua morte e ressurreição, e nós somos um com o Senhor e somos um com o nosso irmão que também crê no Senhor. Por isso, troque o seu cálice com alguém que esteja ao seu lado. Troque o seu cálice. E vamos orar agora, antes de comer e beber. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. A morte não pôde mantê-lo preso. A morte não pôde segurá-lo. Mas o Senhor o ressuscitou de uma vez por todas. E hoje nós podemos ter esperança e podemos avançar crendo que o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é aquele que nos ressuscitará em Cristo também de uma vez por todas. Por isso, ensina-nos, Senhor, a viver a cada dia essa fé viva, essa fé, Senhor, que molda o nosso caráter, que molda, Senhor, os nossos passos. Em o nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Declare isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Adore a Ele, adore a Ele. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação
Com seus olhos fechados, coloque a sua mão na altura do seu coração. Antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer ainda uma oração. Como eu não conheço todos vocês, eu não sei se todos aqui já fizeram uma aliança com Jesus. Talvez há pessoas aqui que ainda não fizeram essa aliança com o Senhor. Talvez há pessoas aqui que se afastaram dos caminhos do Senhor. E nesta manhã, o Espírito Santo te chama de volta para a presença do Pai. Portanto, eu quero orar com você, mas toda a igreja vai orar também junto conosco essa mesma oração, dizendo assim: ó Deus e Pai, obrigado pela morte e ressurreição de Jesus. Louvado seja o Senhor, que não me deixou no império das trevas, mas em Cristo me resgatou para o reino da luz, do Filho do seu amor. Nesta manhã, eu abro meu coração e convido, ó Jesus Cristo, entra na minha vida, faz morada em mim. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, para que eternamente eu habite contigo. Senhor Jesus, eu que estava afastado dos teus caminhos, esta manhã eu volto com a certeza de que serei aceito em teu precioso nome. Amém. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de perguntar: há alguém aqui nesta manhã que fez essa oração se reconciliando com o Senhor? Ou alguém que orou pela primeira vez convidando Jesus para entrar no seu coração? Se há, eu gostaria que você, sem constrangimento algum, levantasse a sua mão bem alto onde você está, porque eu quero abençoar a sua vida. Há alguém que orou pela primeira vez recebendo Cristo no seu coração? Ou alguém que orou se reconciliando com Ele? Se há, levante sua mão sem constrangimento, e eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Se não há, dê a mão à pessoa que está do seu lado, e nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos fazer, antes da oração final, eu queria chamar a Carla aqui. Nós vamos orar pelo aniversário da Carla. Ela hoje celebra anos, né? Sobe aqui, minha irmã. Isso. Não vou falar a idade, não. O Tiago está mostrando a idade lá. A idade fica só para vocês dois. E para quem viu, né? Você já tem 18 de convertida? Muito bem. Estenda suas mãos aqui para frente e concorde comigo em oração. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje. Não só porque podemos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, mas podemos celebrar também, ó Deus, o dia que o Senhor escolheu para colocar a Carla no mundo e dar a ela, Senhor, a oportunidade de experimentar o milagre da salvação em Cristo. Hoje, Senhor, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo, celebramos uma nova vida. Portanto, nós celebramos junto com a Carla essa nova vida em Cristo, mais um ano vivido nessa nova vida. É isso que conta para o Senhor, os anos que vivemos na Tua presença. E nós te agradecemos porque podemos celebrar junto com a Carla, ó Deus, mais um ano vivido na Tua presença e esse próximo ano que se inicia. Ó Deus, oramos para que ela continue vivendo ainda mais com intimidade contigo, ainda mais ouvindo a Tua voz e vivendo, ó Deus, a Tua vida na vida dela. Senhor, ensina, dê sabedoria, graça para que ela cresça na Tua presença, como mãe, como esposa, como mulher, seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para propagar o Evangelho do Senhor, propagar as boas novas, a ressurreição de Cristo, o perdão dos pecados, a vida nova, que a Carla, Senhor, possa viver essa verdade e demonstrar essa verdade, Senhor, onde quer que o Senhor a leve, em o nome de Jesus. Pai, te pedimos, preserva a Carla com a saúde, com a vida, Senhor. Realiza, Senhor, os sonhos que o Senhor tem implantado no coração dela e da sua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Carla. Depois você pode dar um abraço nela no final.
Se quiser também pode dar uma prenda, fica à vontade, viu? Então, dê a mão à pessoa que está do seu lado, nós vamos orar. Depois nós vamos terminar ouvindo uma canção também com o nosso Ministério de Louvor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te louvamos, Senhor, pela Tua fidelidade demonstrada a cada dia na nossa vida. Que esse domingo seja um domingo especial. Que nós tenhamos a oportunidade de compartilhar a ressurreição de Cristo, que é o que interessa neste domingo. Não é simplesmente um acto religioso, não é simplesmente uma tradição, mas é a ressurreição do Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e de uma vez por todas para nos dar libertação e salvação. Que cada um aqui possa testemunhar, Senhor, com convicção e com fidelidade aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver em Cristo. A morte, mas a ressurreição em Cristo também, em o nome de Jesus. Leva-nos em segurança e em paz e nos abençoe, Senhor, também na nossa próxima reunião. Que seja um tempo também especial na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém.